Aê, oi, Oi. tudo bem? Sim. Quanto tempo que a gente não se fala? Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu aumentar aqui, que eu não tô te ouvindo direito. E aí, como estão as coisas? Correndo. Maratona. Bom, deixa eu só fazer uns alinhamentos aqui com você, porque Tá. você está participando então do Papo Reto com Mães, sem filtro, sem nada, onde a gente vai estar falando do que acontece com a gente, mães, né? Que a gente não vive nesse comercial, nessa propaganda de margarina. E só fazer um alinhamento contigo, Sim. se autoriza de eu estar publicando no meu canal esse nosso bate-papo, primeiro alinhamento. Claro. Oba! Bom, Super. eu te conheço bem e daqui a pouco as pessoas vão ficar sabendo como é que eu te conheço, que a gente tem uma história muito bonita. E só que as pessoas não te conhecem. Eu queria que você se apresentasse. Quem é você? O que você faz? E quem são as suas picorruchas? Uhum. Super. Tranquilo, Drica. Beleza. Perfeito. Então, se apresenta para o pessoal, então, Rô. Meu nome é Rosiane, por sobrevivência eu sou auxiliar administrativa, por dedicação eu sou contadora de história, eu faço, eu estou escrevendo bastante agora, é uma outra faceta que eu estou desvendando. Eu tenho duas pequenas, a Dandara, que tem 5 anos, a Carol, que em breve, nas vésperas de fazer 4, de 29 agora, meu companheiro Iago, e a gente está aí nessa caminhada, tentando sobreviver. Bacana, bacana. Legal. Bom, só para a gente, para as pessoas conhecerem assim um pouquinho de como é que a gente se conhece, a gente praticamente, a gestação da Dandara e a gestação da Sofia foram praticamente juntas. Aliás, elas fazem aniversário ali, ó, uma com o pé na outra, praticamente. A Dandara é dia 12 de agosto e a Sofia é dia 15 de agosto. Então, a gente se conheceu através desses grupos maternos, né? E depois a gente não se largou mais, as meninas foram crescendo juntas até a minha mudança de São Paulo, né? E a gente vivenciou, eu e a Rosiane, a gente vivenciou muita coisa. E muita coisa a gente também lutou com vários desafios de ser mãe, em amamentar em lugar público. Não sei se você lembra dessa história, a gente no meio de uma exposição, a gente se desencontrou da fila, eu acabei passando primeiro, e aí criamos polêmica até com o fato de amamentar dentro de um museu, que não podia ter alimentos, e aí a gente fez um furdunço danado, lembra? Ao ponto de reunir várias mães para irem nesse museu depois e todas botarem o TT para fora e dar de mamar para suas crianças, para suas crias, contra às vezes má informação das pessoas, né? Entender que um bebê ele precisa ser amamentado e isso é um fato natural e tem que ser visto como uma questão natural também, né? A mãe ter essa liberdade de amamentar a criança aonde ela bem entender, porque a criança está com fome, ela não vai sentar num café, né? Pedir um cafezinho, comer um biscoitinho no lugar que é para fazer isso. É um bebê, não tem como, ela mama, e mama no peito, né?
Então, a gente vivenciou, acho que isso foi um dos maiores marcos que eu sempre me lembro de você e das nossas vivências nessa parte de maternidade. Então, isso para mim é muito forte, sabe? O que a gente passou. E todas as outras coisas, teve muita história, né? Teve muita história. Da Carol também teve história, né? Peguei um pedacinho do nascimento da Carol, dessa transformação, né? Carol útero, Carol fora do útero, porque logo depois eu já estava vindo, já estava saindo de São Paulo, né? Mas tem um amor imenso por essas meninas, né? E ter vivenciado a gestação das duas. Mas me conta como anda função mãe nessa quarentena, porque pelo que eu sei você trabalhou, não sei se eu estou errada, você me corrija, tá, Rô, por favor. Você trabalhou o período todo da quarentena, você está no front, né? Tô lá na linha de frente. Linda, com as crias, né? Você teve que ir para a rua. Eu enfrento a rua todo dia. Essa carinha maquiada é de serviço, porque eu cheguei há pouco tempo. Tem sido desafio, né? A gente precisa, infelizmente, tirar as crianças todo dia para a rua e contra a vontade, chorando. E, de outra forma, também, a gente acaba que tentando equilibrar isso com a falta que elas estão da escola, com a falta que elas estão dos avós, dos amigos, de passeios, né? Então, a gente vai tentando equilibrar. Tem sido um desafio, principalmente na volta para casa. A volta para casa é um tormento, porque aí é todo mundo na porta, na lavanderia de casa, arrancando a roupa, lavando os sapatos, aí entra todo mundo pro banho e troca todo mundo. Vira uma rotina desgastante, né? E é todos os dias, né, isso diariamente, aí quando chega não pode abraçar, não pode beijar, não me toque, apesar da saudade. É um desafio. Sim. Mas também tem as suas delícias, assim, né? A gente tem tido experiências bem, bem legais. Primeiro que é a primeira vez pós retorno ao trabalho que eu tenho mais tempo com elas, porque eu estou trabalhando em um período menor. Então, eu tenho mais tempo com elas, eu pego sol com elas, coisa que eu nunca tinha feito. Ai, quando a gente chega em casa, normalmente é final do dia. Uhum. Então, é um momento que eu tô aproveitando de quintal, de correr, de brincar com elas, que a gente não tinha, né? Tem sido gostoso. Tem algumas oportunidades incríveis, por exemplo, no dia que foi cedo, né? Eu dei a palavra, o dia do índio, foi maravilhoso aqui, foi incrível. A gente fez a Semana dos Povos Indígenas, eu apresentei várias etnias, a gente leu Daniel Munduruku, a gente fez comidinha, fez peteca, eu peguei algumas brincadeiras, e é uma forma diferente de fazer que na escola eu não participaria tão ativamente. Sim. Então tem tido também as suas delícias, apesar de todo o transtorno, né? E sofre. Oi? E Sofia? Ai, tá bem. Claro que sente muita. Como ela tá sozinha, ela não tem com quem brincar. Então, e a gente está numa rotina aqui que a gente não mudou muita coisa, porque a gente trabalha em casa, né? O Fê, para quem não sabe, é meu esposo, ele trabalha em casa. Então, ele está o dia inteiro no computador, na parte que a gente tem que é o escritório, e eu também fazendo as minhas coisas. Então, na parte da tarde que a Sofia ia para a escola, a gente trabalhava e depois que ela ia dormir, a gente continuava o trabalho durante a semana. Então, essa era a nossa rotina. O que aconteceu com essa questão dessa pandemia?
é que agora a Sofia não vai mais para a escola, então ela fica em casa. Então, para ela está tudo muito diferente. Ela nunca viu a gente trabalhando tanto, né? Então, para ela isso é muito anormal, né? E não ter a gente para poder brincar com ela, que a gente faz isso no final de semana, mas a gente continua trabalhando ainda. Então, isso para ela ainda, já passaram já mais de 45 dias, né? Que é desde o dia 17 de março que está em casa. Então, para ela, isso ainda é. E neste momento que a gente tem que trabalhar, infelizmente, ela fica no desenho, vai assistir desenho na TV. O resto do tempo, então eu tive que abrir mão do meu período de trabalho da parte da tarde. Então, no máximo, assim, no máximo 2 horas, 2 horas e meia é o meu top, o meu máximo, assim, para organizar todo o meu trabalho e aí continuo trabalhando na parte da noite. A única coisa complicada é que, por exemplo, não estou conseguindo estudar, que é uma coisa que eu estava fazendo antes na parte da noite. Eu estudava, que é uma última especialização que eu estou fazendo, que é analista corporal e comportamental. Então, eu estou na fase, sabe aquele pontapé final, assim? Só está faltando botar os últimos pingos nos is, sabe? Mas falta tão pouquinho, Rô, tão pouquinho para mim pegar o meu certificado, assim, para finalizar essa etapa. E não está dando, porque consome muito tempo, né? Essa questão de analisar, de ser um analista, consome muito tempo. Você tem que estar é muito olho, é muita atenção, você tem que ter muita sensibilidade. E para isso, no meu caso, eu preciso de silêncio, sabe? Para estar ativando todos os meus sentidos. E aí tem televisão ligada, aí não rola, e aí chega a noite eu tô pó da rabiola, né? Porque, querendo ou não, quando tá na escola, você não precisa fazer lanchinho. Você não tem que ficar matutando lanchinho. E aí, na parte da tarde, fica inventando. O bom é que eu adoro cozinhar, né? Então, a gente cozinha muito aqui e a gente sempre cozinhou em casa e continuamos essa prática agora mais ainda. Mas, então, quebrou um pouco a rotina que tinha antes, né? Para mim, principalmente, eu tive que me adaptar para poder fazer todas as minhas coisas. Claro que não está dando. No começo da quarentena, sabe, Rô? No começo da quarentena, para mim, foi muito difícil. Primeiro foi um boom, né? Ai, preciso fazer atividade para a Sofia, porque ela não pode ficar parada. E aí você começa nessa cobrança que a gente tem com a gente e com os pequenos. Sim. Não posso, não posso. E aí comecei, aí todo o meu repertório, assim, ela já conhece todo o meu repertório de história, né? Porque não tem jeito, ela já assistiu tudo, ela vai em tudo, ela vê os ensaios. Às vezes eu tento fazer uma história surpresa. E aí, mas a primeira vez que ela já escuta, ela já guarda a história, é inacreditável como as crianças têm esse jogo rápido da mente delas, né? Das coisas que elas curtem, das coisas que elas querem. Então, meu repertório, assim. Aí também adoraria comprar livro. Assim, todo dia adoraria comprar livro. Ai, é meu sonho de consumo. Comprar livros, livros, livros. E claro que não é assim que a coisa funciona, né? Ainda mais agora na recessão que a gente vai entrar. Então, você tem que pôr o pé no último livro que eu comprei, eu vou te mostrar depois. E adoro feiras do livro, que também compro muitos livros na feira do livro, principalmente para ela. Então, acabou esses repertórios. E aí você inventa brincadeira, inventa não sei o quê. Mas é engraçado porque a gente fica quase uma meia hora bolando uma estratégia, uma brincadeira, que seja pedagógica, que seja não sei o quê, não sei o quê. E aí a criança faz 5 minutos e acabou. Acabou. O que mais que tem? Qual é a outra coisa? Aí você fala, meu Deus, como é que essas professoras se arranjam na escola? Então,
No total. começo foi bacana, mas aí queimei vários cartuchos meus e aí depois começou a me dar uma angústia danada no sentido de cobrança, sabe? Aí vem o perfeccionismo, aí vem a cobrança. Pô, a criança tá na televisão. Aí eu não conseguia me concentrar no meu trabalho, porque eu estava olhando ela ali, assistindo televisão, e eu aqui trabalhando, ela na televisão, eu aqui trabalhando, mas e aí, gente, quanto tempo que ela vai ficar nessa televisão? E aí começou essas cobranças, sabe? Aí passei por essa fase, aí depois eu falei, não, pera, isso é uma coisa muito atípica, não é uma coisa do cotidiano, é uma coisa que ninguém esperava por isso e Sim, ninguém sabe como administrar tudo isso. É uma coisa que a gente não tem controle. E nós somos pessoas que queremos ter o controle de tudo, né? capricornianas. Hã? Como é que é, Rô? Sofro do mesmo mal. Claro, você tem esse traço de caráter que é gosta das coisas tudo certinha, tudo organizada, tem que ser perfeito. Tudo tem que ser perfeito. A gente tem muito desse traço. E é um traço que se faz muita cobrança, né? A gente quer ser o melhor o tempo inteiro. A gente quer ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor funcionária, a melhor mulher, a melhor, e quer ser perfeita. Só que a gente não consegue ser perfeita, né? Não. E aí, sabe, aí tive que dar um break nisso e falei, ok, o que eu tenho sobre meu controle? O que acontece dentro da minha casa? Fora, eu não tenho controle. Não tenho previsão de volta às aulas, ok. Então, vamos administrar melhor. Aí eu comecei a brincar com ela de manhã de escolinha. Ela tá amando. Então, eu sou professora. Aí ela pega, eu tenho uma lousa que eu usava nos cursos, uma lousa pequena, e com os pincéis, aí ela vai, aí eu falo para ela, você escreve bom dia. Aí eu vou fazendo as coisas da casa. E ali agora, professora, agora você vai escrever gato. Agora você vai escrever Sofia. Então, dessa forma, eu estou ativando a questão da escrita com ela e dela fazer a coisa do som, né, da palavra, e aí eu vou fazendo as minhas coisas da casa, sabe? Aí vou tomar banho, aí ela vai na porta do banheiro e fala, qual é a outra palavra? Aí eu faço. Então, dessa forma, eu consegui. E claro, agora, neste momento, ela tá na TV, porque eu tive que resolver umas coisas e tô aqui contigo, porque isso faz parte também do meu trabalho. Então, ok, tudo bem, ela está na TV, existem as coisas certas para ela fazer, e é isso não vai ser para sempre, né? Então aí a gente vai administrando Sim. melhor, não é? No final de semana ela não fica na TV, porque aí como eu e o Fê, nós estamos de folga, né? E não trabalhamos, e deixamos fizemos esse acordo mesmo, como a gente trabalha em casa, então não tem esse negócio de, que eu adoro isso, não ter esse comprometimento de bater cartão e tal, eu acho que isso realmente não funciona muito comigo. Tem uma parte de mim que funciona, outra não. Porque aí eu consigo adaptar, né, o meu trabalho e ele também. Apesar que durante a semana ele tem um horário certo. Mas aí o que a gente faz no final de semana? A gente fica com ela e aí existe um momento da TV que os três escolhem um filme, a gente senta, come pipoca e assiste o filme. Aí virou assim, tipo, sessão cinema. Mas Sim. não assiste desenho, nem no sábado, nem no domingo. A gente inverteu o negócio, né? Fazia isso quando estava na escola, final de semana podia assistir desenho, mas agora tivemos que inverter. Então, tá dessa forma, sabe? Então, eu passei por esses rompantes, assim, durante essa quarentena, né? De muita expectativa e de querer enfiar um monte de informação para não perder o pique dela, de repente uma frustração enorme
E agora veio aquela coisa, ok, tudo bem se não sair do jeito que foi planejado. É o que temos para este momento. E tudo bem, tudo bem. Enfim. E vocês aí? Como é que você está conseguindo administrar trabalho, administrar casa, criança? Sim. Eu acho que todo mundo passou por esse processo, né? Porque realmente, quando a gente é pego desprevenido, de calça curta ali no inesperado, você tenta organizar com o melhor que você tem ali no momento. Sim. Aqui, assim que a gente foi pego, a gente tinha a questão de aonde deixar, com quem deixar as crianças, como que vai ser essa rotina. E aí, deixar com a avó não deixa, porque a avó eu sei que é um lugar isolado, porque minha mãe não sai de casa. Eu sei que ela vai ser criteriosa com a limpeza. Ou eu contrato um babá desconhecido para ficar. Foi uma questão. A gente teve que ponderar como que ia ser feito. Então, elas ficam na avó. Estão ficando na avó, que a gente chegou à conclusão que seria o menos ruim, né? Na verdade, o menos ruim. Porque ambos estamos trabalhando. Então, como elas não saem daqui de casa, elas vão da nossa casa para a casa da avó e só, né? Vão um período inteiro de máscara, chega lá é o mesmo processo que aqui é o mesmo processo que lá, uma sessão asepsia na porta. Mas eu tive dificuldade porque elas têm idades diferentes. E aí a Dandara tem interesse por letra e a Carol não tem nem coordenação motora suficiente. Ainda não, né? E aí ministrar qualquer atividade voltada para a letra com a Dandara, com a interrupção da Carol, é insano. É muito maluco. Que aí ela tá perguntando como que escreve, ela tá escrevendo, mas escreve espelhado. Ah, a Sofia também. E aí eu sempre dou o espelho e falo, olha só, você escreveu espelhado. E ela vê no espelho e copia do espelho, aí sai correto. Mas é a Carol que é o espelho, sai correndo com o espelho, eu quero me ver, agora eu vou mostrar outra coisa, Ai. né? E aí, para Dandara, quando a gente faz o inverso, para Dandara é entedioso qualquer atividade da Carol. Sim. Ligar os pontos para ela é super mega entedioso, né? Não quer de jeito nenhum. Então foi o primeiro desafio aí que né? Porque aí eu estava cheia de planos, tinha impresso coisas, montei caderno, montei lousinha. E aí, na hora de botar em prática, deu pane, né? Então a gente acabou que a gente fez alguns momentos para dividimos os momentos para conseguir fazer isso. Então a gente tem atividade da Carol assim que a gente depois de tomar o banho e tudo. Então a atividade da Carol, a Dandara assiste desenho enquanto a Carol está tendo atividade. E depois a gente inverte. E aí eu apelo mesmo para o celular, para a televisão, Ah, não tem né? jeito. Tento digerir, colocar, né, direcionar da melhor forma, mas é o recurso que eu tenho agora. Sim. Porque realmente o assunto é muito difícil de conseguir conciliar. Por outro lado, depois de uns 15, 20 dias que a gente já estava na quarentena, eu também passei a desencanar. Olha, não precisa ter atividade todo dia direcionada para isso. Vamos brincar, vamos jogar. Tava bastante calor, então a gente brincou de circuito no quintal. Eu fiz o vai e volta com a garrafa. E também comecei a me atentar que tem outras coisas importantes para se aprender, né? Então, elas têm tarefas domésticas, ambas. É responsabilidade da Carol, aguar a planta, dar comida para o cachorro. Dandara põe a roupa para lavar, recolhe
os pratos do lanchinho da tarde da mesa, põe na pia, né? Tem outras coisas que também são importantes de aprender, né? Uma Claro. das coisas aqui em São Paulo, hoje a gente teve a notícia da prorrogação da quarentena, porque a gente não tem noção de coletividade. Não. Se tivesse, a gente realmente já teria resolvido esse problema. Então, a gente tem falado da importância da coletividade, a gente tem conversado sobre como é importante ajudar em casa, né? A primeira sociedade que elas vivem é essa. Então, essa aqui que elas vão ter que explorar. A gente sempre está conversando de como está sendo isso, né? De como elas estão se sentindo e a importância de colaborar com tudo da casa. O que eu arrumei não pode bagunçar coisa nenhuma, porque tem pouco tempo para fazer isso, né? E aí eu tô lavando roupa mais do que nunca, porque todo dia a roupa que sai é lavada. É Nunca lavei impressionante, tanto. né, isso? Então, olha, por favor, se quiser colaborar com a mamãe, vai, já põe toda a roupa, já vamos arrumar tudo isso, já vamos organizar para a gente ter mais tempo junto, né? São coisas que a gente está, depois de um tempo que a gente começou a entender a melhor forma de lidar com isso, a gente tem, cada dia a gente vai digerindo o negócio, né? E vai se adaptando, porque realmente é isso, é ir se adaptando. Na segunda-feira, por exemplo, a gente já está se programando para uma outra rotina, para entrar o rodízio em São Paulo. Ah, eu vi isso. Que loucura, Vai entrar o gente! rodízio. Um dia a gente vai poder ir de carro, outro dia a gente vai ter que apelar para um 99, para um Uber, para algum aplicativo, né? Porque também o Para a gente transporte conseguir. público é extremamente complicado, né, Rô? Porque, bom, só quem viveu em São Paulo, vive em São Paulo, sabe o que, que é isso, né? É uma coisa assim. Eu não sei como é que tá agora. Aqui, por exemplo, eu não tenho saído. Eu saí uma ou duas vezes. Aqui eu ando muito de bicicleta. Tudo que a gente faz é bicicleta. Levava a Sofia de bicicleta, buscava a Sofia de bicicleta, qualquer coisa. Ia para casa dos meus pais de bicicleta, qualquer coisa de bicicleta. Até ir para barzinho, assim, coisas raras, né? De vez em quando os pais conseguem ir para um barzinho, a mãe e o pai, para tomar uma cervejinha, né? E aí, esses momentos raros da minha vida e do Fê, a gente ia de bicicleta, sabe? A gente ia de bicicleta. E quando dava, a gente levava a Sofia para sair à noite, sei lá, ela adora batata frita. Então, não tenho o costume de comer porque eu não faço em casa. Né? Eu acho. Primeiro que dá muito trampo, sujo demais e eu não curto muito. E não fica igual jamais dos lugares onde a gente vai comer. Então, de vez em quando, catava a Sofia, vamos comer batata frita. Ia para um lugar no final da tarde, ia de bicicleta. Então, as pessoas aqui, é uma cidade do interior pequenininha, conhecem a gente como o povo da bicicleta, né? O povo que anda de bicicleta para baixo e para cima. Claro que tinha momentos que não dava, aí você chamava o 99 ou o Uber, enfim. Mas em São Paulo, eu não tinha, você sabe muito bem, minha rotina era ônibus e metrô. Né? A gente ia muito para o Sesc, né? E sempre com transporte público. Então, agora, por exemplo, nesse momento, eu acho o lugar, assim, para quem a gente pensa muito nos filhos, né? E é um lugar extremamente perigoso para estar indo, né? Ônibus e metrô. Não é? Você também não sente isso? Então, elas eu ainda não saí de transporte público, porque realmente é insano, porque a máscara elas super respeitam, mas não tocar nas coisas e passar a mão no olho, colocar a mão no rosto, não vai acontecer. E aí são duas, elas estão enormes, elas são grandes, pesadas. Eu também não consigo carregar as duas ao mesmo tempo para não deixar que isso aconteça. Então, assim, é um gasto a mais, você precisa se equilibrar financeiramente, a gente acaba que tem que despender desse valor, mas é só realmente aplicativo que dá para sair com elas na rua. Sim.
Porque realmente, elas obedecem a máscara, tá simples de conversar sobre a máscara, mas criança, se ela vê um adesivo diferente no ônibus, ela põe a mão no vidro. Claro. Não tem jeito. É difícil de controlar. Vê E alguma aí, coisa em todo. brilhando no chão, elas catam, né? Vê um negocinho brilhando no Sim, chão, vai e põe. Mas por que você pegou isso? Ah, isso é porque estava brilhando, mamãe. Eu não fui a mão, por já foi, favor. já foi. Nossa, eu lembro uma vez, É um desafio. é um desafio, essa história de criança pegar as coisas e pôr na mão. Eu lembro uma vez, teve lá na Vila Madalena, tem uma pracinha lá para baixo do pôr do sol. Eu não sei se você chegou aí. Tinha uma das mães do nosso grupo que até foi. E aí eu virei, pus a Sofia no chão, ela estava junto com um amiguinho que era da. Agora não vou me lembrar o nome. Ia ter aula de musicalização com um rapaz lá, ao ar livre, na pracinha. Aí eu fui estender A Praça da canga. Coruja. Hã? A Praça da Coruja. Praça da Coruja, isso, Rô, mesmo, é essa mesma. Fui estender a canga para pegar a Sofia para colocar, mas foi um segundo estendendo. A Sofia me cata, ela era pitica, não andava ainda direito, eu acho. Pois ela não me catou uma camisinha, um pacote de camisinha do chão. Vazio. Estava vazio, mas estava aberto. Pensa o meu pânico. E eu já, naquela época, eu já andava com vidrinho de álcool em gel. E com lenço umedecido para limpar o bumbum dela e para limpar minha mão. Pois eu catei o álcool, esfregava na mão dela e meu coração saindo para a boca. E uma vontade de sentar e chorar. Eu falei, não, meu Deus, ela não pôs isso na boca, pelo amor de Deus. Ai, tomara que ela não tenha posto isso na boca. E assim, pensando. Aí catei o negócio dela e chamei o rapaz e falei, olha, gente, tem coisa de camisinha aqui nessa praça, pelo amor de Deus. Aí joguei bem longe, bem, sabe, num lixão que tinha lá. Passei álcool na Sofia. Olha a loucura das vezes. Passei álcool na boca dela. Passei um pouquinho de álcool na boca dela. Porque eu fiquei assim, eu não demonstrava para ninguém que eu tava mega ultra louca, sabe? Mas no fundo eu tava desesperada, Rô do céu. Imagina, a menina me pega uma... Olha a responsabilidade de quem usa essa merda, né? Pra que larga ali, meu? Não. Põe no lixo, tinha lixo pra tudo quanto é lado. Né? Uma praça onde criança, cachorro, criança vai. Eu falei, gente do céu. Mais uma vez entra a coletividade. Você sabe que, lembrando, né, das coisas que a gente passa com criança e pegar e botar na boca e tudo, logo que eu voltei, que eu ganhei a Carol, a Danara era muito pequenininha, ela tinha 1 ano e 9 meses, sentia a falta de brincar, a mãe estava em casa, um neném que exige muito da mãe, a demanda é grande de um recém-nascido. A minha única opção com ela é uma pracinha que tem brinquedo, escorrega, balanço, aqui perto de casa. E aí, no final da tarde, eu sempre levava ela para brincar um pouco na danada da pracinha. Tô lá, na Carol no sling, Dandara brincando no escorrega. Daqui a pouco ela veio com um pino na mão. Meu Deus. Olha, mamãe. É bem isso. E aí me deu tremedeira real. Eu achei que se pôs na boca, meu Deus, ela vai ter uma overdose, vai ter algum piripaque aqui. Fiquei desesperada. Olha a boca da menina, lava a boca da menina, vem no peito, toma leite da mamãe. Porque é isso, né? É a questão de coletividade também. Da gente não saber o espaço público. Você jogar a danada da embalagem da camisinha é uma puta de uma irresponsabilidade. Tem cachorro. Não, né? Pelo amor de Deus, né? Né? Ali no espaço, um parquinho com brinquedo, desculpa, mas um indivíduo, um asno, ir lá, utilizar a droga e ainda largar o danado do pino, poxa, É demais, né? É bem isso que você falou mesmo.
da Eu coletividade, vejo que né? Porque eu acho que até, né, a gente tem que ter essa responsabilidade com essa geração aí. Pelo menos viver em sociedade, vocês têm que aprender. mas não é. Por exemplo, teve uma vez eu pedalando com a Sofia de bicicleta, e aí ela viu uma pessoa. E é bacana isso, a gente vai estar formando pessoas, e às vezes a gente. É cansativo ser repetitivo nisso, e às vezes a gente acha que as crianças não estão absorvendo. E pelo contrário, elas estão super absorvendo. E aí a Sofia viu uma pessoa jogando alguma coisa pela janela, papel amassado. Eu não falei nada porque não deu nem tempo de eu falar, ela já virou. Olha que coisa mais feia, a mãe dessa pessoa não deu educação para ela. Tá jogando lixo na rua. Aí esses dias a gente estava, foi aniversário da Alice, da minha sobrinha, no sábado. E aí a gente fez audioconferência para cantar parabéns para ela. E no domingo, a minha irmã tá construindo a casa dela num lugar mais isolado. Aí a gente foi lá fazer um almoço lá. Aí reunimos sem beijos, sem abraços. Mas é claro que a Sofia com a Alice são, imagina, 3 meses de diferença, são super grudadas e é óbvio que as duas brincaram muito, faziam muito tempo que elas não se viam, né? Mas no processo que a gente estava indo, meu pai estava dirigindo o carro dele, a gente estava de carona com ele, seguindo, e aí uma pessoa jogou uma lata de Coca-Cola pela janela. Gente, eu não dei conta. Eu fiquei tão nervosa com aquilo que eu estava atrás, eu passei por cima da minha mãe, abaixei o vidro e virei e falei assim: bonito, hein? Foi lindo isso que você fez na minha cidade. Rua do céu, você não sabe. E o cara não jogou o carro dele em cima do carro do meu pai? Aí depois eu até fiquei super arrependida de ter provocado essa situação que poderia. A minha ira com a má conduta daquela pessoa, no sentido assim de humano, né? Jogar lixo na rua, pelo amor, né? Pelo amor à sua família. Tinha 2 crianças atrás, deviam ter 7, 8 anos, sabe? E o pai dirigindo e quem jogou foi a mãe. O pior é isso, quem jogou foi a mãe. Foi do lado do passageiro. E aí eu falei, nossa, por causa da minha coisa de querer tudo certinho, de, sabe, essa coisa, né? E quase que eu provoquei um acidente, menina. Depois eu até fiquei arrependida, sabe? Mas é isso. Esses dias uma pessoa também pegou um papel, amassou e jogou. E eu tava com a Sofia, a gente tava até a pé andando. Pois eu fui, catei o papel, cutuquei a moça e falei, olha, você deixou cair o seu papel. Aí ela ficou tão sem graça porque ela viu eu com uma criança, que ela, ai, obrigada. E pegou e jogou de volta na bolsa. Tudo bem, ela pode ter Menos chegado na mal. outra esquina, jogado fora. Mas às vezes eu fico até preocupada porque essas coisas me deixam assim, eu perco o sentido e eu vou em cima, eu questiono, eu falo, por que você fez isso, meu? Para que fazer isso? Para que jogar lixo ali? Para que tratar assim um bichinho, um animal? Para que fazer isso com a criança? E às vezes é super perigoso a gente ter essas iniciativas assim muito rompantes, né? E da gente até ser violentada alguma coisa, né? Mas enfim, eu acho que falta muito, sei lá, tá faltando muito olhar para o próximo, né? A gente vê muito isso, né? Adri, aí tem duas coisas, né? Eu também tenho, às vezes, uns impulsos de, ô, peraí, não é assim que se age. Mas, por outro lado, realmente, muitas vezes você pode se colocar em risco, ou quem está com você em risco, em função de um impulso, né? Mas aí, assim, a gente também não pode se omitir, Não né? dá, né? Porque, ó, vou até, eu sei que é um papo materno, mas vou abrir um parênteses aqui sobre o que a gente está vivendo e tudo. Aqui na rua de casa, a gente teve já
2 casos de agressão à mulher. E aí, um dos casos, o rapaz agrediu ela no portão da minha casa. Eu fiquei louca, ensandecida. Gente, Vou chamar a polícia, vou chamar a polícia. Aí você liga e você não consegue, você não sabe que hora que vai vir, se não vai vir. Eu não sabia se ele ia machucar ela gravemente até alguém chegar para socorrer. Aí fui lá, abri o portão, ajudei ela a escapar do braço dele, botei ela para dentro da minha casa. E aí a primeira coisa que falaram para mim foi justamente isso. Você não pode fazer isso. E se o cara tá armado? E se atinge você, sua família e tudo? Mas eu também não posso me omitir, né? E aí, esses casos tomam grandes proporções por conta justamente que a gente se omite. As pessoas não vão me envolver para não resvalar em mim, não vou falar porque vai que. E aí as coisas vão tomando uma proporção grande, né? sim. Esse negócio nunca pode falar, a gente nunca vai agir para nunca ser respingado, a gente acaba sendo atingido. Porque, poxa, tá no meu portão, eu tenho 2 meninas em casa, elas escutarem o grito daquela moça, já atingiu minha família. Eu me Já. envolvendo ou não, nós já estamos atingidos por essa violência, né? Uhum. E aí foi criança realmente pega tudo muito rápido, né? A polícia chegou, levou a moça para fazer a denúncia. Eu voltei, acalmei as crianças, conversei. Meses depois, acho que semana passada, passou na propaganda falando da denúncia e tal. E a Dandara falou assim: eu lembrei, mamãe, aquele dia a gente denunciou, a gente fez certo, né? Olha só. Você vê? A criança realmente, por mais que a gente tente blindar, né, dessas coisas, por mais que a gente tente falar de forma mais lúdica e tudo, eles Uhum. captam tudo, eles estão ligados a tudo que eles veem, que eles ouvem. O entorno, a gente não consegue botar filtro. Não tem jeito, porque querendo ou não, foi isso que você falou, acaba atingindo a gente. É claro que a gente tem que ter, assim, existe o agir por impulso, né? Mas também tem hora que você tem que colocar assim, peraí, até onde eu posso ir para não atingir os meus, né? Então a gente tem que estar Sim, atenta a isso. E é engraçado que depois que esse cara tentou fechar o meu pai, aí o meu pai teve a iniciativa, como ele estava entrando no shopping, ele teve que parar por causa da cancela. Aí meu pai parou na rua, aí meu pai virou e falou para ele, e aí, o que é isso? O que é isso? E eu peguei e virei para ele, falei, por que você faz isso? Você tem 2 crianças aí atrás. Olha o exemplo que você está dando. Não joga lixo na minha cidade ou não, viu? Não joga não. Aí meu pai pegou e saiu, foi embora. E assim, a minha mãe fica super apreensiva, que ela não é de tomar esses tipos de iniciativa. Ela prefere ficar quieta na dela. E aí já tem eu que sou totalmente oposto, meu pai também, né? Mas aí meu pai até comentou, ele falou, às vezes, dependendo do jeito que a pessoa do outro lado tá, ela pode estar armada e dar um tiro na gente se ela se irritar com isso. Mas é óbvio que a gente não fica quieto, enfim. A gente vai até um determinado limite, né? Você não sai ali para é uma dar linha muito tênue, né? A gente super. tenta, linha muito tênue, é um fio muito delicado, mas a gente tenta da melhor forma nunca se omitir 100%, nem que seja ali de forma limitada, um pouco podada, né? Uhum. Mas a gente acaba se posicionando, e eu vou te dizer, Drica, eu também acho importante a gente se posicionar um tanto, né? Viver em cima do muro também para todos e para tudo, e o tempo todo Sim, não dá. é verdade. Mas me conta, isso faz parte também porque são questões de mulheres está tendo atitude e tem uma coisa que eu ando observando bastante assim, esse fato de ser mulher, mãe e trabalhar, ser empreendedora, ser trabalhadora.
E mesmo sendo administradora do lar, enfim, eu acho que a gente tem que se impor, a gente tem que se impor, mas a gente também tem que receber cuidados e falar isso, né? Porque tem uma coisa que a sociedade fez com a gente, e foi muito imposto isso, é que nós, mulheres, mães, trabalhadoras, empreendedoras e por aí vai, nós temos que ser mulher maravilha. Que a gente, sim. mãe aguenta, manda lá para ela que ela faz. Mulher suporta tudo, mulher aguenta tudo, mulher é guerreira. Às vezes eu tô meio empapuçada desse papo muito de mulher é guerreira, mulher é heroína, mulher aguenta tudo, mulher é forte, mulher quer igualdade. E quando começa isso, vai crescendo isso de uma certa forma que aí começa a te sufocar. Então você tem que ser uma mãe que não pode ter defeitos, você não pode vacilar de vez em quando, você não pode errar em nada, você como mulher tem que estar perfeita, o tempo inteiro alinhada, falar certo, não pode expor os seus sentimentos, se naquele dia você está com a pá virada, sabe? Você está irritada, você não está com saco de arrumar casa, não está com saco de cuidar da criança, que às vezes dá nas tampas mesmo, vamos falar abertamente. Às vezes a gente está cansada mesmo dessa pauleira. E isso não significa que a gente deixou de amar as nossas crianças. Não, existem momentos que a gente não dá conta. É muita coisa para carregar. E às vezes a gente tem que selecionar o que a gente carrega. E aí, por causa desses codinomes aí, desses tabus e desses tudo que esse povo começou a inventar que a mulher que tem que ser Mulher Maravilha, aí a gente não pode chorar, a gente não pode ter sentimento, a gente não pode sentar e falar que a gente está cansada, a gente não pode virar para a pessoa e falar, poxa, você pode fazer esse favor para mim? Gente, nossa, mas tá pedindo um favor? Mas você não dá conta de fazer tudo? Então, a gente fica marcada, né? E peraí, não é Sim. assim que funciona. Tem dia que a gente está cansada, tem dia que a gente quer cafuné, tem dia que a gente quer ser cuidada. E por que não os filhos também vir e ajudar, como você falou, na organização da casa, isso virar Que ajudar. uma ajuda, né? Todo mundo mora nessa casa, maravilha. Todo mundo usufrui de tudo, maravilha. Então todo mundo ajuda na faxina, ajuda a fazer a comida, né? Então eu acho que isso é um tabu que tem que ser derrubado, dessa coisa que a gente aguenta tudo, a gente tem que ser perfeito em tudo. Então, né? Não pode gritar com a criança, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tudo bem. Eu acredito muito nessa filosofia que não pode se bater, não sei o quê. Mas vamos combinar. Teve uma vez que eu dei uns tapas na bunda da Sofia. Me arrependi, doeu pra caramba. Depois nunca mais eu bati de novo. Aí mudei minha estratégia e existe uma conversa. E dentro dessa conversa existe aqueles dias que eu acordo, que eu tô com o porco espinho em pessoa, sabe? Tem até um livrinho do Itaú Cultural que é Pedro virou porco espinho. Então, às vezes, eu brinco com a Sofia, estou porco espinho hoje, hein? Então tá, mamãe, eu já aviso. Então, eu acho que tem que ter isso, que a gente não é super heroína, porque senão a criança também cresce achando que o pai é um herói e a mãe é o herói, e a primeira mancada que a gente der vai ser uma decepção muito grande para eles, né? O que você acha disso? Olha, Drica, eu rasguei a capa faz uns anos já. Rasguei a ótimo, capa. rasguei a capa. Tirei os Porque punhos, tirei a coroa. quero mais, né? Faz tempo que eu rasguei a capa. Porque tem essa questão, né? Acho que a primeira vez que isso foi muito fardoso mesmo para mim foi na gestação da Carol. Eu tinha um bebezinho, a Dandara era um bebezinho, e eu estava grávida, e a gestação é fisicamente desgastante. Sim.
E aí eu já estava lá pro 7º mês, eu levava todos os dias pela manhã a Dandara para minha mãe, para depois ir trabalhar. Depois voltava, pegava, chegava, fazia janta, arrumava as coisas, para depois capotar, porque ninguém dorme nessa situação. A Dandara ainda amamentava, dava muitas vezes durante a madrugada para amamentar. E aí um dia eu cheguei na minha sogra e falei assim: olha, alguém precisa colaborar comigo e alguém precisa levar a Dandara para minha mãe. Alguém precisa me ajudar. Eu estou pedindo de verdade ajuda. Eu não estou mais fisicamente aguentando carregá-la. Eu saio 6h30 da manhã, ela está dormindo. Aí eu amarro ela por cima da barriga, com a mala de coisa dela. A gente vai precisar fazer um outro achado aqui, se organizar em família para a gente conseguir fazer isso diferente. E aí, realmente, a primeira recepção é essa, de espanto. Hã? Como assim você não dá conta? É. Nossa, mas gestação não é doença. Não, só impede a gente, só limita a gente fisicamente, né? E aí tem esse sobressalto das pessoas, né? Nossa, mas você tá abrindo mão, então, né? Como se eu estivesse abrindo mão da maternidade. Não, eu tô abrindo mão desta tarefa. Eu tô pedindo ajuda sobre esta tarefa. A maternidade ela é toda minha, não tem como compartilhar. Uhum. E aí eu acho que a partir desse tabu que se criou ali com essa reação, e aí eu destrinchei isso mesmo, falei, vem cá, vamos conversar melhor todo mundo aqui. Vem todo mundo, vamos sentar aqui, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Né? Ó, a minha rotina é essa, todo mundo ama, todo mundo quer, então vamos todo mundo participar também, que o negócio tá ficando doido. Eu realmente preciso da colaboração, não é exatamente assim. Eu consegui também quebrar algo em mim, sabe? De não pedir para não receber essa reação, porque muitas vezes eu já tinha necessidades de ajuda mesmo, mas eu não pedia justamente porque ia ter essa reação, para não ser julgada, né? Para não sair frustrada, não receber um não e ficar mais chateada que eu já estava com um fardo, né? E aí foi aberto um canal de diálogo, mas também de resistência minha. Eu falei, não sou super-heroína coisa nenhuma, não tenho Nada. capa, rasguei a merda da capa, não quero, não me ponha nesse lugar, não é meu. Eu choro, eu grito, eu brigo, faço chilique igual criança, porque a gente também tem necessidades, né? A gente, Uhum. lógico, exerce muitas funções, né? Que é maravilhoso poder trabalhar, ter independência financeira, é maravilhoso poder passear, falar as coisas que a gente pensa, mas a gente também tem as nossas fragilidades e precisa de cuidado e ter tempo para o autocuidado, né? Porque uma das Sim. coisas que depois eu reparei é que não é que eu não tinha autocuidado, eu não tinha tempo para me cuidar mesmo. Era falta de tempo, porque aí eu tinha ocupado todo o tempo se dedicando às pessoas e para mim não restou 10 minutos, porque aí os 10 minutos eu tava morrendo, só queria dormir. E aí você fala assim, eu devia ontem ter feito meditação. Que meditação? Meditação é com tempo. Maravilha. Você estava falando sobre essa coisa da capa. E aí, no final, eu vou te fazer uma pergunta e aí a gente já caminha para finalizar esse nosso bate-papo. Ai, que delícia estar aqui contigo. Quero fazer isso mais vezes contigo, tá? Por favor. Morrendo de saudade. Quero com as meninas também. A Sofia, ela tem uma trava, assim, ela não curte muito, mas isso faz parte do traço de caráter dela. Ela é mais caverninha. Ela não curte muito tirar foto, aparecer em vídeo. Então tem que estar muito na vibe. Então os vídeos que ela aparece comigo é porque ela tá na vibe. Eu não forço nada, sabe? Nem, por exemplo, falar com a avó em São Paulo também eu não forço. Aí é engraçado, porque ela vai falar com a vovó Elaine. Aí eu, oi, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Aí ela vai sumindo, ela vai deitando, mas ela vai disfarçando.
forçadamente, ela some, ela não curte muito e a gente não força a barra com ela. Mas aí, quem sabe, a Nem gente consegue pode, um dia, a gente nem começa a pode. conversar e as meninas aparecem. Bom, mas a pergunta que eu quero te fazer nesse momento, que você falou que aí você começou a perceber da questão de primeiro pedir ajuda para as pessoas, rasgar essa capa de Mulher Maravilha e começar a se cuidar. E como é que está agora a Rosiane, a Rose, a Rô, se cuidando? Você está conseguindo? Como é que está o teu lado mulher? Porque o lado mãe a gente já sabe, o lado empreendedor aí que trabalha, que está no front, continua trabalhando, trabalhou esse período todo da quarentena. E como é que está a mulher hoje? Audrey, tem funcionado. A gente vai fazendo acordos combinados que são refeitos durante o caminho todo, né? Durante todo o trajeto, para que a gente não deixe de existir como mulher também, né? Claro. Então, no domingo, todo domingo, da tarde, umas 4 horas, é o horário da Rô. Então, se a Rô quiser dormir, a Rô dorme, se quiser fazer a unha, quiser sair com a amiga para tomar um chopp, né? Se quiser fazer uma live com alguém, conversar, ler livro, Uhum. estudar, é o meu tempo. Então eu tenho ali 2 horas que são só minhas, e aí o papai que se encarregue das crianças, que Sim. passeie, que cante, que dance no quintal, porque é o meu período. Em contrapartida, o que a gente faz? Todo dia de noite eu tenho pelo menos 40 minutos. Porque aí é o período que quem vai dar banho e trocá-las e colocá-las para dormir é ele. Então, todos Uhum. os dias, no final do dia, eu consigo fazer alguma coisa para mim, nem que seja para mim só ficar fazendo nada mesmo, ficar ali no meu ócio, mas é um período que é meu, né? Então, depois da janta, quem se encarrega de escovar dente, dar banho, fazer esses pequenos tratos é o papai e é o meu tempo. Né? Difícil, tá? Conciliar tempo para dois, né, amiga? A esposa que tá meio difícil. Mas a gente tem que dar um jeito, né? Tem que fazer acordos. Eu acho que ó, em casa funciona do mesmo jeito, falando já dentro da tua linguagem, funciona como uma administração de uma empresa, né? Cada um faz as suas tarefas, porque assim não sobrecarrega ninguém, que nem aqui a gente faz um revezamento. Então, a Sofia já toma banho sozinha, a gente só põe a toalha dela no banheiro. Então, eu já ensinei ela. É muito legal essa fase quando você começa a ser desnecessária, pais desnecessários. Então, ela já faz cocôzinho e se limpa sozinha, que eu acho isso ótimo. Uau! Para mim é uau! É muito bom isso. Então, a única coisa que eu tenho que sair do banho, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar a toalha, porque o varal, aqueles varal de apartamento, ela não tem essa É, manha ainda, não alcança. Então, eu pego a toalha e coloco no banheiro. E faço o rabicó nela, que ela tá com o cabelinho aqui, para não molhar o cabelo. A única coisa. Ela tira a roupinha dela, ela entra. Agora ela aprendeu, nessa quarentena, eu ensinei ela a regular o chuveiro, a não ter medo do chuveiro. Então, ela abre o chuveirinho, ela regula e toma banho sozinha. E às vezes eu só bato na porta para acentuar o bumbumzinho, limpar direitinho por causa do cocô. Às vezes fica, né, não limpa direitinho, mas apesar que eu sempre olho a calcinha dela, tá sempre limpinha. Então, a gente ela vai fazendo isso, ela se troca sozinha, então isso já ajuda pra caramba na rotina da casa. Você não precisa mais cuidar dessa ou parte. Você fica de olho, né, para ver se está tomando banho direitinho, para não ficar muito tempo no chuveiro também. E aí, na hora de dormir, então quem faz dormir, o outro escova o dente da criança. Então, se sou eu que vou. Hoje é meu dia de escovar dente. Então, é o Fê que faz ela dormir. Então, a gente reveza, não sobrecarrega ninguém. Aí tem dia. sim, Tem noite que ele trabalha mais, tem noite que eu trabalho mais, porque esse fator de fazer dormir ainda
isso tá, ela não consegue dormir sozinha. Agora ela já não quer, não precisa mais cantar a musiquinha para ela, mas tem história, sempre rola uma história. Ela cata um livro, mamãe, eu quero que você leia esse livro hoje. E tem os dias que ela quer história de boca. Mas ela não quer as minhas histórias que ela já conhece, ela quer que eu invente uma história. Aí eu emendo uma história na outra e faço uma salada de história, ela acha mó barato. Hã? Haja imaginação, né? Mas é super gostoso, porque ela não pede isso todo dia, né? Então, ela gosta muito da coisa de pegar o livro e ver as imagens. Ela tem essa parte visual muito acentuada, ela quer ver, né? E então, assim, isso rola, mas a musiquinha para dormir, por exemplo, não precisa mais. Não? A gente antigamente cantava para ela dormir. E ela mesma pediu, não precisa cantar hoje, mamãe. Oh, meu Então, Deus. é super legal esse desprendimento. Eu acho o máximo, né? Porque começa a vir outras coisas. E se você ficar presa nessas questões de ainda dar comida para a criança, ou dar banho na criança, ou trocar a roupa da criança, você começa a entrar num acúmulo de tarefas para você, porque a próxima fase está vindo. Ah, sim. Então, começar a se Isso não pode. desprender, você começa a se desprender das outras, né? E aí, A dessa gente não forma, a gente tenta arranjar tempo, né? Vai arranjando tempo pra gente. pode. Eu também tenho domingo. Domingo é o dia que eu faço a minha unha, porque eu adoro ver a minha unha feita. Que nem hoje eu tirei o meu esmalte para minha unha respirar. E domingo é dia que eu sento e falo: me deixa fazer a minha unha, me deixa eu cuidar de mim. E quando nos meus banhos no dia a dia, eu não gosto de ser interrompida. Então eu tomo banho, depois eu gosto de passar um creme, por quê? É dessa forma que eu ainda ativo a minha mulher, né? E nessa quarentena, por exemplo, tem uma coisa que eu tento dar um equilíbrio. Então, por exemplo, tudo bem, você está em casa, você está à vontade, mas a vontade é até aqui. Então, a gente não fica de pijama o dia inteiro. Ah, vai ter um dia que vai. Pode, tudo bem, um dia vai ter. Porque no resto, a gente tenta manter a rotina, almoçar no mesmo horário, sabe? Acordar no mesmo horário, e mesmo porque a gente está trabalhando, mas eu tô confortável, mas, por exemplo, eu gosto muito, mesmo estando em casa, de colocar anel, de colocar brinco, eu gosto de me maquiar. Então, mesmo estando em casa, eu não gosto de estar. Não é porque eu estou em casa que eu vou ficar maltrapilha. Então, se chegar alguém na porta de casa aqui, eu consigo descer de boa. Tudo bem de pantufa, porque está frio. Mas a gente. Porque é dessa forma que a gente mantém a nossa. A vaidade é muito importante, né? Então, às vezes eu falo para a Sofia, hoje, por exemplo, foi a sexta-feira, o dia da fantasia. Então, ela está toda de flor. Colocou tiara de flor, blusa de flor, a calça tem flor. Então, é o dia da fantasia. Porque eu acho tão importante isso, não só para a mulher, mas para os homens também. A vaidade é boa até um Sim, limite. sim, Super certamente. importante, né? Isso massageia o ego da gente, a forma que a gente tem também de se cuidar. Porque se a gente entrar nesse embalo, já que eu estou em casa mesmo, não vou tomar banho, já que eu estou em casa mesmo, para que passar creme? Para que eu vou Drica, colocar? Oi? deu uma travada, eu estou te escutando bem picotado. Ah, é? Enfim, na realidade é isso. Não é porque eu estou em casa que eu tenho que ficar mulambenta. Um dia ou outro, tudo bem. Mas se a gente entra nessa rotina, sabe, de não ter esse cuidado com a gente acaba não massageando o nosso ego, que é Eu importante, acho né? é saudável a gente ainda manter o mínimo, né, de rotina, de poder se cuidar, de se arrumar, Sim, por vários motivos, né? Primeiro que imagina o retorno, como seria se vocês se desabituassem
de se arrumar, não seria muito brusco também, né? E em contrapartida, porque é o momento de você se olhar. Se você não vai pentear o cabelo, não vai trocar de roupa, você também não se olha, né? Eu Exato. gosto desse processo de, mesmo no final de semana, que eu não trabalho, que eu estou em casa, eu acordo no mesmo horário, eu tomo banho, eu penteio o cabelo, faço que seja um rímel só, um lapisinho, porque é o momento que eu tenho de me olhar. Eu me olho no espelho, eu tiro ali 2 minutos que eu me vejo, respiro, e aí a gente segue com as outras atividades. Mas eu acho importante e sempre também peço para o Iago dar atenção a ele, né? Falou, ó, não quer ir lá? Vem cá que eu vou fazer o pezinho do seu cabelo. Você não quer fazer É, o pezinho do cabelo? Ah, quero. Ó, tem creme aqui, tem as coisas aqui, se quiser fica à vontade. E agora já virou rotina dele, hidratante todos os dias, perfuminho ele passa mesmo no final de semana. é Acaba que eu acho importante. engraçado que ele coloca tênis no final de semana. Mas é importante pra gente ter esse minutinho pra gente, né? Porque a gente brinca aqui em casa que é pílula de sanidade. Às vezes eu falo assim, ó, tô Super. dando uma pílula de sanidade, segura aí as crianças um pouquinho, dá uma vigiada aí nas meninas, que eu vou te tirar uma pílula de sanidade aqui, que é um minutinho que eu vou ali no espelho, me olho, passo um batom, é um Mas minutinho que não eu vou é. pegar um brinquinho, né? É aquela pílula que vai mantendo a gente são. Sim, porque senão a gente se perde, né? Porque você fala, tô em casa mesmo, vou ficar de pijama o dia inteiro. E aí você, não, vou ficar só um dia na semana de pijama. Aí vira dois. Não, agora vai ser 2 dias, amanhã eu também vou ficar. Quando você vê, você tá todos os dias, passou essa quarentena o tempo inteiro de pijama na frente de uma televisão. Então não foi muito É verdade. produtivo, não é? E você não tá ali com as pessoas que nem na hora de comer. Às vezes eu pego um vasinho de flor da Sofia e coloco na mesa. A gente tem o costume de comer todo mundo na mesa, então a gente sempre teve esse costume, né? Não como na frente da televisão. O que está sendo agora diferente é que na hora do almoço a gente põe o celular para assistir a Rita Lobo ao meio-dia, que eu acho bárbaro, sabe? E, mas enfim, é isso, a gente não é só cuidar da gente, cuidar do ambiente também, tentar manter um mínimo de organização, de limpeza e cuidar com muito carinho, né? Já caiu 2 vezes, então acho que a gente fala, né, pra caramba, tanto tempo. Bom, queria te agradecer, antes de eu fazer o agradecimento, eu queria, lógico, eu queria te mostrar um livro que eu fiquei apaixonada. Aliás, são 2 livros que eu queria te indicar para esse nosso bate-papo. Um tem tudo a ver com essa coisa de a gente ter esse olhar para a criança, de. Tá me ouvindo? Tô discutindo. Ah, tá ok, congelou a imagem. Tem uma das histórias que tem tudo a ver com essa questão da gente, às vezes, não ter sempre a razão em tudo e ouvir as crianças e ouvir o que elas têm para falar e, às vezes, admitir realmente que a gente está errada para a criança. Que eu adoro esse livro, essa é da coleção do Giramundo. Não sei se você conhece o Giramundo. É um grupo de teatro de bonecos de Belo Horizonte e eles fizeram esses recontos. Eles lançaram. Esse é o Elefante Escravo do Coelho. Ele é bem legal. É um conto africano que conta essa questão ah, do elefante, porque ele é mais forte, ele é maior, então ele tem a razão em tudo, e o coelho prova para ele que não é bem assim que a coisa funciona. É muito legal essa história. A internet acabou falhando aqui, mas queria agradecer imensamente a Rosiane, mãe da Carol e da Dandara, por ter compartilhado esse momento aqui com a gente.
de falar das dificuldades dela, ela que teve, trabalhou todos os dias nessa quarentena, em horário reduzido, enfim, mas que estava super nativa. Rô, gratidão imensa, a gente não conseguiu se conectar de novo, mesmo porque foi um bate-papo imenso. A minha rede caiu aqui, a dela também caiu lá, a gente retomou a conversa e agora a gente não está conseguindo novamente para finalizar. Então fica meu agradecimento aqui, de coração. Sabe que eu tenho um carinho enorme por você, pelo Iago, pelas meninas, e a gente tem muitas histórias juntas, e é sempre um prazer estar conversando contigo. Gratidão por você ter participado desse papo reto com as mães, e da gente, de uma certa forma, estar mostrando nossos dia a dia, nossas dificuldades. Adorei essa questão que você falou de rasgar a capa, né, de heroína, sim, da gente pedir ajuda, da gente ter um tempo para a gente, enfim. Queria estar indicando esse último livro aqui, em homenagem a vocês. Eu adoro esse livro, é o Omaobá, são histórias de princesas afro, e Sofia adora esse livro também. Então, estou indicando esse livro aí para você, para as meninas, em homenagem a vocês e a todas as princesas que nós temos em casa, que são bem diferentes dessas princesas que mostram nos desenhos animados. São, a gente, sim, a gente é guerreira, a gente é tudo isso, mas também tem aquele momento que a gente é frágil, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de um cafunézinho, um aconchego, um abraço, que sirva um cafezinho para a gente. E também da gente pedir ajuda, tá? Então fica aí o meu agradecimento e espero que vocês estejam curtindo esse papo reto com as mães e vamos fazer vários outros ao longo do mês de maio. E para você que está chegando agora, para você que assistiu esse bate-papo, esse papo reto com mães, bem aqui embaixo tem lá no meu canal, inscreva-se. Então, prestigie nós mães, prestigie o meu canal, se inscreva nele. E é dessa forma que você vai estar prestigiando como contadora de histórias, como mãe, como analista corporal e comportamental, como amiga. Então, curte essas entrevistas, esses bate-papos que estão rolando. Se inscreva no meu canal, tá ok? E a gente se vê, então, no próximo vídeo, no próximo Papo Reto com as mães, tá ok? Um beijo grande. Gratidão, Rô. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.